Esse é um vídeo recompensa de uma das escolhas dos assinantes e é sobre a CLT. Então eu tenho uma opinião sobre direitos trabalhistas baseada em experiência e observação, mas nós vamos pegar vídeos da internet e vamos, é um plural, né, projetivo. Eu vou pegar vídeos da internet e vou argumentar em cima dele. Então tu tem esse aqui, é do Exame é uma revista de negócios, tá? Aí tem documentário de 70 anos da CLT, os 12 principais direitos trabalhistas, o cara que quer ser empresário não quer dar direito nenhum, e o CLT versus autônomo, tá? Direitos trabalhistas. Então vamos pegar uma coisa mais ilustrativa, tá? Que é esse aqui, ó. O que a Thaís explica. Vamos ver se a Thaís sabe do que tá falando, tá? Aí tu tem o libertário, esse retardado, que eu não sei nem se existe, desgraçado ainda. A CLT não serve pra nada, eu não sei no que ele trabalha, tá? Não é a CLT não serve pra nada. Como sair da CLT e começar a empreender? Aí, claro, esse é o tal do Pablo Marçal, porque eu faço questão de não saber quem esse cara é. Então nós vamos primeiro aqui os exageros estão errados. É uma questão contextual, tá? Deixa eu te fazer uma... Tá. Da implantação da CLT, houve várias alterações pontuais na legislação trabalhista e em 2017 surgiu mais uma novidade para os empregados e empregador e também para advogados. E diversas regras, foram modificadas e também criadas, fazendo com que os envolvidos precisassem se adequar rapidamente com as regras direcionadas ao banco de horas, férias, intervalos e jornadas de trabalho. Na teoria, então, todo empregado e empregador que firma um vínculo empregatício deveria estar ciente das leis trabalhistas envolvidas nesta ação. Então vamos para os 12 principais direitos trabalhistas. Primeiro, que ao você contratar um novo colaborador, o empregador tem um prazo de 5 dias úteis para fazer o registro na carteira de trabalho, tá? Isso aqui não explica nada. Então, não é esse o sentido desse argumento que eu quero ir. A questão é se isso é bom para o trabalhador ou não é. E para que serve? Vamos nesse aqui do exame, que é melhor. Sair de férias. A gente trabalha o ano todo esperando aquele momento de se desligar do trabalho por até um mês e poder viajar ou só descansar em casa mesmo. Mas não foi sempre assim. Hoje, as férias fazem parte dos direitos dos trabalhadores e eles não... Ó, essa é uma gordinha, é uma guria naturalmente bonita. Eu quero comentar sobre isso, não tem nada a ver com o vídeo. Mas essa guria é puramente bonita, olha só. Nós podemos chamá-la de gostosa, não podemos. Não existem desde sempre. Na verdade, eles até que são bem recentes, foram criados há 77 anos. Você já deve ter ouvido falar na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Mas você sabe como e por que ela surgiu? Por quê? No Examinando de hoje, vamos te mostrar a história e algumas curiosidades sobre essa lei que garante direitos e também os deveres aos trabalhadores. Tá bom. A cara do nosso dinheiro está sempre numa tristeza, porque ela sabe quanto ela vale, né? Meu Deus! Dia 1º de maio. Talvez você se Cyberpunk. lembre dessa data porque é feriado e todo mundo gosta de uma folga. Mas pode ser também que você já tenha ouvido falar que poluição visual, guria, não precisa disso aí tudo, viu? Só bota tu, não precisa desses triângulos, não sei se eu olho pra ti ou se eu olho pra essa diarreia dos anos 80 que atrás. O Dia do Trabalhador. Foi nesse dia, no ano de 1943, que foram instaladas as leis trabalhistas. Tá bom. A CLT. Ela é uma norma que garante direitos aos trabalhadores e foi instaurada na época do governo de Getúlio Vargas. Isso. Mas em que momento decidiram que era preciso criar leis trabalhistas? Isso aconteceu na primeira metade do século XX. Com o avanço da industrialização, muitas fábricas contrataram muitos funcionários, mas as condições de trabalho quase nunca eram boas. Um tempo depois, começaram as greves de trabalhadores. Tá, então vamos contextualizar essas coisas. Isso é só para dar uma base.
por que que a CLT... Já foi feito um teste pelo economista Thomas Sowell, tá, sobre a minimum wage. A minimum wage, que é o salário mínimo, é consequente da tal da CLT. Então, por que que... O argumento libertário é o argumento de que todo mundo tem que ser um escravo, de que todo mundo tem que trabalhar por nada. Isso é tudo papo furado desses caras. Tu tem que ter algum direito trabalhista, mas ele tem que ser contextualizado dentro de um governo nacionalista. Então, por exemplo, assim, se a economia vai permanecer neoliberal... Engraçado que eu ia falar sobre esse assunto fora desse contexto que o assinante escolheu, mas o assinante escolheu a temática que se encaixa exatamente no que eu estava pensando, porque eu observo isso há um tempo. O Thomas Sowell, que é um economista considerado de libertário, de direita, que é um discípulo do Milton Friedman, para te ver como tu não tem como ficar totalmente do lado extremo de um ou do lado extremo do outro. Não tem como fazer isso, porque a realidade ela não é feita, ela não é bipolar, tá? Não é preto e branco, tem coisa que é cinza, tem coisa que é lilás, tá? O pessoal quer que tu seja adepto do preto e do branco. Não é assim que funciona. O bem versus o mal. Esse pensamento maniqueísta tem que acabar, tá? A não ser que uma coisa seja comprovadamente o mal, tá? Molestar crianças, acho que não há nenhuma dúvida que isso é ruim, né? Tá, aí é um caso claro, muito bem. O Thomas Sowell mostrou que a imposição, e eu percebi esse argumento na prática, tá? Que a imposição do salário mínimo para trabalhadores de baixo treinamento, isso varia de contexto para contexto, tira o trabalhador que não tem habilidades específicas do mercado de trabalho. Por exemplo, se tu for em qualquer agência de trabalho para pesquisar, você vai fazer uma pesquisa sobre isso, qualquer agência de trabalho ou estatísticas, tá? Tu vai ver que eles sempre pedem trabalhadores com experiência. Por que eles pedem trabalhadores com experiência para contratar? Por causa da CLT. Então, o trabalhador não tem o direito de vender o seu serviço ao preço que ele quer. Que é um direito que deveria ter, não acha? Se eu quiser trabalhar para uma pessoa por R$50 a hora, eu posso. Vamos supor que meus concorrentes estão todos cobrando 100, 150, sei lá, para erguer uma parede. Eu chego lá e cobro 70. Eu não tenho esse direito? De acordo, de acordo com a tal da CLT, não. De acordo com o direito do salário mínimo, não. Então, o empregador, que quer de fato grandes corporações, querem tirar o teu couro. Eles querem. Mas existe esse outro lado, que é o seguinte: trabalhos de baixa renda, numa economia neoliberal, onde o país não tem uma política industrial nacionalista, onde o Banco Central é controlado pelos Estados Unidos, onde a taxa de juros é enorme, não faz sentido ter essa CLT. Então, nesse sentido, os libertários estão certos, porque eles dominam o sistema econômico brasileiro. Então, é a esquerda que mente e diz assim: não tem como tu fazer apêndices nesse sentido aqui. Ou tu derruba parte desse sistema podre do Banco Central, ou tu permite que não se tenha salário mínimo, porque os trabalhadores de baixo treinamento, tá? Isso aí vem uma questão de classe aqui. A classe média tem dinheiro para pagar cursinho, fazer cursinho. Classe média alta tem dinheiro para pagar curso, tá? Para estudar e para passar em cursos específicos que vão gerar empregos. Por exemplo, assim, para ti ter uma certa profissão, tem que fazer um certo curso. Pobre não tem dinheiro para fazer curso, tá? Então ele tem que aprender no serviço dele. A empresa não quer treinar. Então a empresa ela pega e fala assim: queremos trabalhadores tais para tal serviço. Requer experiência. Por que eles pedem experiência? Porque ele vai ter que pagar um conjunto de encargos trabalhistas e ele não vai arriscar botar um cara sem experiência. Então agora com a CLT e o salário mínimo, as obrigações de lei disso, tu já tirou os trabalhadores que deveriam ter uma primeira experiência do mercado de trabalho. E essas pessoas vão permanecer desempregadas. Então a CLT, no contexto político econômico do Banco Central, com a taxa de juros, com a política neoliberal de desindustrialização que o PT não reverteu, não faz sentido ter CLT. Outra pergunta:
se tirássemos esses encargos trabalhistas, as empresas parariam de pedir experiência? Não sabemos. Aí nós temos um processo histórico que a menina aqui, a guria, mostrou, que quando não havia encargos trabalhistas, as corporações exploravam os outros. Não há nenhuma evidência que eles não querem voltar a explorar os outros também. De novo. Então, as intenções dos libertários em acabar com esses direitos não são boas intenções. Porém, existe o argumento, dentro de um setup onde existem esse contexto de que a pessoa sem treinamento, ela nunca vai ter acesso a um primeiro serviço, porque as corporações não querem pagar, arriscar, contratar um cara sem experiência. Porque tu tem que pagar um monte de encargo trabalhista. Então eu vou contratar um cara que já tem experiência. Então tem gente que nunca vai ter emprego desse jeito. Por quê? Porque ele não consegue entrar, porque a empresa não contrata ele por causa do direito trabalhista. Se eu te contratar, eu tenho que te encher de direito. Eu tenho que gastar contigo. Tá? Eu não quero gastar contigo. Então eu vou contratar um cara que eu sei que já tem experiência na área, onde eu não tenho que investir em treinamento. Tá? E eu não preciso arriscar, porque ele tem um histórico de trabalho. O cara liga, pede referência e tal. Terminou. Então, a CLT e, por consequência, o salário mínimo cria esse tipo de efeito. Onde aqueles trabalhadores de baixa habilidade, como é chamado por os economistas, não são contratados nunca. Então, se o PT não vai criar uma política industrial de fato, um programa que gera empregos imediatamente, isso deveria ser contextual. Por exemplo, eu sou a favor de direitos trabalhistas em profissões de risco. Isso inclui eletricistas, tá? Porque tu tem que ter uma proteção jurídica caso tu te foda. Então é isso, e nesse contexto tem que ter CLT. Tem que ter direito trabalhista, tem que ter... Tá. CLT não necessariamente tem a ver com salário mínimo, tá? Mas inclui nos encargos também, porque tu é obrigado a pagar. Agora, se tu impor salário mínimo, vamos supor um pequeno negócio. Se tu subir o salário mínimo, olha a merda. Vocês estão entendendo a confusão? Destroça pra tudo que é lá. Se tu tem uma pequena empresa e o salário mínimo sobe pra 5 mil, tá fudido. Não tem como pagar 5 mil. Tu tem um restaurante com 4 funcionários. Tu não tem como pagar 5 mil pra 4 funcionários? Porque isso aí vai dar 20 mil em salário. Eu quero que tu me mostre um restaurante. Qual é o nível de porte de um restaurante pra gerar 20 mil? Então as coisas, nada é uma regra que serve para tudo. Tudo é flexível e contextualizável. Por isso que não tem uma resposta clara para todas as coisas. Sim, não é uma resposta para todas as perguntas, tá? Não tem como. Então, por exemplo, a pequena empresa não deveria ser obrigada a arcar com um salário mínimo legal. Deveria colocar-se que uma empresa a partir de um certo porte é obrigada a pagar salário mínimo. Empresas pequenas não deveriam. Tá aí uma lei, uma sugestão de lei que eu estou dando baseado na análise. Empresas deveriam ser liberadas até um certo porte a não ser obrigado a pagar salário mínimo, e empregos de risco deveriam ser obrigados por lei a prover direitos trabalhistas. Empregos sem riscos não. Por exemplo, balconista, secretária, botar lata numa prateleira do supermercado, não tem que ter CLT. Não tem que ter CLT e não tem que ter. Mas se é um grande mercado, tem que dar um salário mínimo maior. Se é um mercado pequeno, não. Eu sou a favor. Eu montei essas sugestões aqui. E tem que ser posto, tem que ser numa flexibilidade. Não tem como tu criar assim, ó, ninguém tem direito a nada em nenhum contexto. Empresa nenhuma é obrigada a pagar nada para ninguém em todos os contextos. Não tem como ser assim. Então, porque é isso que eles querem. Eles querem uma régua que passe tudo. Não dá. Porque ninguém de fato se importa, ninguém pensa sobre isso. Tá? Então esse é o meu parecer sobre essa situação. Eu acho que é racional, a meu parecer. Vocês podem opinar sobre isso aí. O que é a experiência de vocês dizem como empresários ou como trabalhadores, tá? Essa é a minha opinião, minha análise, minha conclusão, que eu já tinha antes do assinante sugerir essa temática. Ela só apenas encaixa nesse tema. Então a CLT, esse é o meu veredito sobre a CLT. Então
que exigiam direitos e garantias. Para criar todas essas regras trabalhistas, Getúlio Vargas reuniu técnicos e juristas do Ministério do Trabalho. A CLT foi criada para reduzir e tentar acabar com as relações abusivas de trabalho. Antes não tinham leis que regulamentassem horários, condições Que guria bonitinha, né? Tão uma beleza simples, ó. Bonita essa de guria. trabalhos e nem benefícios aos trabalhadores. Essa regra muito determina, bem. por exemplo, que quem exerce a mesma função deve receber o mesmo salário. E o salário é um dos pontos principais definidos pela Eu acho errado também. Porque uma pessoa pode exercer uma função melhor que a outra. CLT, que determinou o salário mínimo. Ele é a remuneração Viu? mais Então tá, básica então o salário mínimo tá aí que eu já dei minha opinião sobre isso, né? que uma pessoa pode receber. Ou seja, pelas regras trabalhistas, ninguém pode receber menos que isso. Tá errado isso. E se eu quiser, vamos supor que eu precise de dinheiro rápido. Eu aceito trabalhar mais e ganhar menos. Porque eu quero conquistar o meu espaço. Olha aqui, ó. Vamos supor que existe uma vaga de trabalho 10 caras. Ah, um cara lá, ele é mais vagabundo, ele quer ganhar, ele sabe, ele gasta mais, eu não me importo em ganhar menos. Me paga menos, eu não quero direito nenhum. Pronto. Eu quero o serviço, eu preciso desse serviço. Então eu acho assim, ó. Eu deveria ter esse direito. Então eu acho que já tá bem claro isso aqui. Eu nem precisei entrar profundamente nos vídeos, porque isso é mais uma questão explicativa, né? Todo mundo sabe o que é CLT. E já tá bem claro o que é CLT aqui. O argumento dos neoliberais é o óbvio. Ninguém tem direito a nada, eu vou te explorar até a medula, até tu cair podre no chão. Esse é o argumento neoliberal, sempre foi o argumento neoliberal. Tá? Os neoliberais já existiam antes do neoliberalismo. O neoliberalismo só é a política global do abuso corporativista que existia antes. É só tu vir aqui, onde é que cadê eu não posso com esse zoiudo aqui, então eu não vou. Aqui é muito importante, ó. Aqui o Thomas Sowell fala ele é um economista, o Thomas Sowell, ele é negro, então ele é lindo, maravilhoso, viu, PT? E como a inflação destrói o salário mínimo, que tem a ver com a CLT. Tom, an editorial in the New York Times, quote, racial stereotypes still wreak havoc with the job. Tá, esse aqui é o New York Times está dizendo, esse é o programa do Hoover Institution, que é uma universidade americana, é uma instituição dentro da Cornell, acho, Universidade de Cornell. Tá. E o Thomas Sowell trabalha lá dentro. Então aqui, ó, o New York Times disse, esses caras estão conversando, o Thomas Sowell e o outro cara. Estereótipos raciais ainda causam destruição nas possibilidades de emprego de jovens negros. Não é a narrativa da esquerda? Daí que a esquerda, do que o PT e a esquerda brasileira tira essas narrativas. Tá? Presta atenção, porque é a mesma merda que eles importaram dos Estados Unidos. Possibilities of young black men, close quote. Quotation number 2, Thomas Sowell in Intellectuals and Society. Aqui, o Thomas Sowell, no livro dele, Intelectuais e a Sociedade, disse, quote, black unemployment rates were lower than... Ó, o desemprego entre os negros era mais baixo que dos brancos desde 1890. Tá. Aí ele não discute a qualidade do emprego, o que emprego era, pelo menos nessa, tá? Mas não é esse o ponto. Eu teria que discordar de várias coisas aqui. Close quote. And in 1930 as well. And in E em 1930 também. 1930. First of all, black unemployment was lower decades ago before the Civil Rights Movement. Ele está dizendo que o desemprego entre os pretos era menor antes dos movimentos civis. Então aqui, ó, a direita americana é contra os direitos civis que houveram. Eles estão sempre tentando destruir tudo que aqueles direitos civis conquistaram. Então eu quero contextualizar esse argumento. Tá? Before the New York Times began editorializing on on black poverty, how can that have been? It shows among other, well, the minimum wage law is one huge factor. 1930 was also the last year when there was no federal minimum wage law. Ó, está dizendo que 1930 foi o último ano que não tinha lei de salário mínimo federal. If you look at the unemployment rate of black teenagers in 1948, está apontando para a estatística de desemprego de adolescentes negros de 1948 a 1949. 1949, it is a fraction of what it has been at any
recent decade. Ele está dizendo que é uma fração do que é nas recentes décadas. And 1949 was a recession year, so the black teenage unemployment. Tá, então tá. Mas aí tem outro. Eu quero. Infelizmente, o salário mínimo é sempre zero, independente das leis. E esse é o salário que muitos trabalhadores recebem na aurora da criação da escalação do escalamento de mandatos governamentais de salário mínimo, porque eles perdem seus trabalhos ou falham em encontrar trabalhos quando eles entram no mercado de trabalho, tornando ilegal pagar menos de que certas quantidades, não produz produtividade, não faz com que a produtividade do trabalhador valha aquilo, e a possibilidade do trabalhador não ser empregado. Isso aqui é verdade que ele falou. Eu já testei isso aqui. Isso é verdade. Tu cria uma lei, tu impede o cara de ser contratado, tá? Na realidade acontece isso. Então vamos ver o argumento dele. Minimum wage laws prevent transmission of knowledge of labor available. Salário mínimo previne a transmissão de conhecimento de trabalho disponível. At costs which would induce its employment. By misstating the cost of such labor, it causes some of the labor to be unemployed, even though. Ao presumir o custo de um trabalho, você causa que uma pessoa se torne desempregada. Perfectly willing to work for wages which others are perfectly willing to pay. As pessoas estão dispostas a trabalhar por salários que as outras estão dispostas a pagar. O argumento é o seguinte: o outro argumento também é que eu tenho direito de vender minha habilidade de trabalho pelo valor que eu quiser. Então, uma pessoa quer ganhar 5.000 por mês. Vamos supor que o salário mínimo fosse 5.000 por mês. Aí eu chego lá assim: olha, eu aceito menos. Me dá 2.000. Porque eu quero o serviço. Eu não preciso de 5. Tá bom pra mim 2. Eu não tenho esse direito. E os outras razões que eu já expliquei. The term minimum wage law defines the process by its hoped-for results. O termo salário mínimo, lei de salário mínimo, define o processo, mas tem esperança de certos resultados. But the law itself does not guarantee that any wage will be paid. Mas a lei não garante que qualquer salário será pago. Because employment remains a voluntary transaction. Porque empregar alguém permanece uma ação voluntária. Então, exatamente, a lei não obriga ninguém a te contratar, mas ela obriga que os contratantes paguem certos salários. É isso que ele está dizendo. All that the law does is reduce the set of options available to both transactors. Tudo que a lei faz é reduzir opções para o empregador e o empregado. É o que eu disse. Once the law is defined by its characteristics as a process, rather than by its hoped-for results. Uma vez que a lei é definida como um processo, ao invés de uma esperança de resultados, it is hardly surprising that there are fewer transactions, that is, aí ele está dizendo que por isso que não há tantas transações. More unemployment with reduced options. What há mais desemprego. is perhaps more surprising is the persistence and scope of the belief that people can be made better off by reducing their options. Ele está dizendo que é surpreendente que as pessoas são forçadas a acreditar que eles estão numa melhor posição com menos opções. Ele argumenta que quando você estabelece um salário mínimo, você reduz as opções de barganha entre o empregado e o empregador, e que você cria mais desemprego
Em parte, eu atesto isso como verdade baseada em experiência. Qual é a tua experiência? In the case of the so-called minimum wage law, the empirical evidence has been growing that it not only increases unemployment, but that it does so most among the most disadvantaged workers. Exatamente. Ó. Aqui está dizendo que a lei do salário mínimo, ela cria mais desempregos e ela cria mais desempregos entre aqueles que têm mais desvantagens. This undermines some of the key assumptions of the price-fixing approach. Ele considera isso uma coisa de fixação de preço. Some who might not support the general proposition that people are made better off by reducing their options may... Tá, eu achei que teria gráficos isso aqui. Eu tenho que estar trazendo tudo isso aqui. Cadê aqui quando ele fala que o... como a inflação destrói o salário mínimo? Vamos ver. Year, when there was no federal minimum wage law. If you look at of the 1990s, And this is because the particular you're talking now about black teens Yeah. could get paid whatever. $1.50 an hour. See, but the for other carpet, thing- but they could get employment. They could Yes. start learning skills. They could reach the first rung on the ladder, so to speak. Yes, That's what's, all right. and people move up very quickly. I mean, McDonald's has over 100% turnover a year. People say he's out flipping hamburgers. Yes, he's flipping hamburgers in January. Does not mean he's going to be flipping hamburgers in December. He's Somewhere, learning how to get to work on he's- time, how he- to get a that's deal with right, and he's coworkers. not going to be. He's going to start up the ladder. Right. But what was different about the late 1940s was the Fair Labor Standards Act of 1938 specified what the minimum wage would be. Então, a lei federal de 38 estipulou o salário mínimo. The runaway inflation of the 1940s. Aí ele diz que a inflação que ocorreu em 1940 destruiu o valor, que nem acontece no Brasil. Tu ganha R$1.400, mas a inflação comeu teu dinheiro. Na verdade, o teu salário mínimo é R$600. Porque o salário mínimo aí é 600, 700, porque a inflação comeu teu dinheiro. Então o mercado, o povo não tem como pôr pressão. O encargo trabalhista que o empregador tem que pagar faz com que ele seja mais seleto com quem ele contrata. Então ele não dá chance para quem precisa. E a inflação comeu o valor do teu salário. Então não serve para nada. Nesse contexto, desse cenário, não serve para nada o salário mínimo. 40s made that number meaningless. So for all practical purposes, inflation had repealed the minimum wage law. Então, para todos os efeitos práticos, a inflação repeliu a lei de salário mínimo. I see. Thank God I was a teenager in those years. Ainda bem que eu era adolescente naquela época. You know, when I started out my first full-time job as a Western Union messenger, Ele disse que o primeiro trabalho dele foi na Western Union Messenger. my starting pay was 50% above the federal minimum wage. Ele disse que o primeiro salário que ele ganhou era 50% acima do salário mínimo. Because inflation had made the federal minimum wage meaningless. Porque a inflação fez a lei de salário mínimo irrelevante. Então, quando o PT vem com essas coisas de taxar, eles querem tirar imposto das pessoas, eles querem criar novas rendas para enfiar para dívida. Então faz sentido o PT ser a favor do salário mínimo enquanto eles mantêm a taxa Selic. Não faz sentido dentro desse setup de Banco Central controlado por Nova York manter essa lei de salário mínimo, porque as pessoas, a inflação comeu o valor do salário mínimo. Então eu acho que isso aqui está bem claro, né? Porque eu já expliquei no resto do vídeo como isso seria. Não é um vídeo muito... O que é importante aqui é entender. Isso aqui é uma coisa que cada um tem uma perspectiva diferente dependendo da situação que se encontra. Tá? Os libertários neoliberais não querem direitos trabalhistas porque eles querem arrancar teu couro. Tá? Alguns economistas dessa área, como o próprio Thomas Sowell, apontam por coisas válidas, porque o Thomas Sowell ainda tem um pingo maior de sinceridade e integridade que os outros não têm, como esses neoliberal brasileiros que só querem arrancar teu couro. Eu já expliquei o contexto flexível que eu acredito que essas leis devam funcionar. Quem quiser colaborar, aí estão os meios. If you look at of the 1990s, And this is because the particular you're talking now about black teens Yeah. could get paid whatever.
$1.50 an hour. See, but the other thing, but they could get employment. They could Yes. start learning skills. They could reach the first rung on the ladder, so to speak. yes, That's what's, and people move up very quickly. I mean, McDonald's has over 100% turnover a year. People say he's out flipping hamburgers. Yes, he's flipping hamburgers in January. Does not mean he's going to be flipping hamburgers in December. Somewhere, learning how to get to work on time, how to get a That's deal right, with and he's coworkers. not going to be. He's going to start up the ladder. Right. But what was different about the late 1940s was the Fair Labor Standards Act of 1938 specified what the minimum wage would be. Então, a lei federal de 38 estipulou o salário mínimo. The runaway inflation of the 1940s. Aí ele diz que a inflação que ocorreu em 1940 destruiu o valor, que nem acontece no Brasil. Tu ganha R$1.400, mas a inflação comeu teu dinheiro. Na verdade, o teu salário mínimo é R$600. Teu salário mínimo aí é 600, 700, porque a inflação comeu teu dinheiro. Então o mercado, o povo não tem como pôr pressão. O encargo trabalhista que o empregador tem que pagar faz com que ele seja mais seleto com quem ele contrata. Então não dá chance para quem precisa. E a inflação comeu o valor do teu salário. Então não serve para nada. Nesse contexto, desse cenário, não serve para nada o salário mínimo. Huh? 40s made that number meaningless. So for all practical purposes, inflation had repealed the minimum wage law. Então, para todos os efeitos práticos, a inflação repeliu a lei de salário mínimo. I see. Thank God I was a teenager in those years. Ainda bem que eu era adolescente naquela época. You know, when I started out my first full-time job as a Western Union messenger, Ele disse que o primeiro trabalho dele foi na Western Union Messenger. my starting pay was 50% above the federal minimum wage. Ele disse que o primeiro salário que ele ganhou era 50% acima do salário mínimo. Because inflation had made the federal minimum wage meaningless. Porque a inflação fez a lei de salário mínimo irrelevante. Então, quando o PT vem com essas coisas de taxar, eles querem tirar imposto das pessoas, eles querem criar novas rendas para enfiar para dívida. Então faz sentido o PT ser a favor do salário mínimo, enquanto eles mantêm a taxa Selic. Não faz sentido dentro desse setup de Banco Central controlado por Nova York manter essa lei de salário mínimo, porque as pessoas, a inflação comeu o valor do salário mínimo. Então eu acho que isso aqui está bem claro, né? Porque eu já expliquei no resto do vídeo como isso seria. Não é um vídeo muito... O que é importante aqui é entender. Isso aqui é uma coisa que cada um tem uma perspectiva diferente dependendo da situação que se encontra. Tá? Os libertários neoliberais não querem direitos trabalhistas porque eles querem arrancar teu couro. Tá? Alguns economistas dessa área, como o próprio Thomas Sowell, apontam por coisas válidas, porque o Thomas Sowell ainda tem um pingo maior de sinceridade e integridade que os outros não têm, como esses neoliberal brasileiros que só querem arrancar teu couro. Eu já expliquei o contexto flexível que eu acredito que essas leis devam funcionar. Quem quiser colaborar, aí estão os meios.